Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Azaleia, uma arqueira cuja força nasce da precisão e da paciência, moldada pela astúcia e guiada por uma conexão profunda com a noite e o silêncio. Forjada nas dificuldades e embates dos pits, Azaleia busca justiça e proteção para aqueles que não podem se defender. Seus movimentos são ágeis e silenciosos como uma flecha na escuridão. Seu domínio com o arco é letal e calculado, capaz de virar o destino com um único disparo. Nas vielas ocultas da cidade e nos territórios disputados, ela é a sombra que vigia, a presença invisível que protege. Azaleia é a promessa de que o perigo será enfrentado e que a segurança será restaurada através da sua determinação implacável. Uma vida nas ruas endureceu Azaleia, deixando-a cínica e insensível. Lutando para sobreviver, ela aprendeu sozinha a caçar e matar, aperfeiçoando suas habilidades até ficarem afiadas como uma lâmina. Trabalhando a partir da taverna do Blackjack, Azaleia conquistou uma reputação como uma das melhores mercenárias dos pits. Em contraste com a anarquia e o caos que a cercam, Azaleia escolhe cuidadosamente cada contrato, tomando todas as precauções para garantir uma execução impecável. Embora Azaleia tenha percorrido um longo caminho, ela ainda não percebeu que é apenas uma pequena engrenagem na máquina gigante e decadente dos pits. Flechas e mais flechas. Fazia sempre frio e úmido nos pits, cavernas subterrâneas escondidas das garras do sol. A água, envenenada por resíduos industriais, tingia-se de um verde oleoso e espesso, enquanto as paredes úmidas se cobriam com uma crosta acobreada de sujeira tóxica. Entregues à própria sorte, crianças abandonadas espreitavam por todos os cantos, deslizando pelas sombras como ratos. Corpos minúsculos e esqueléticos se escondiam nas vielas, perigosamente desesperados, agarrando armas improvisadas com mãos trêmulas. Os rangentinhos lutavam como as pragas que eram, dentes à mostra, cravando lâminas, unhas e mordidas na carne, arrancando olhos, dilacerando pele. Selvagens e cruéis, ainda assim não passavam de incômodos para os habitantes dos pits, meros espectros insignificantes num mar de caos. Entre becos e estruturas deterioradas, uma garota sem nome tremia no escuro, suas noites afundadas em delírios febris e articulações enrijecidas. O frio nunca a deixava, alojado fundo nos ossos, e os trapos que vestia mal a protegiam do ar úmido e apodrecido. Lábios arroxeados e mãos tremulantes eram companheiros constantes de qualquer rangentinho. Enquanto outros sucumbiam ao seu redor, pequenas migalhas de sorte a mantinham viva, adiando seu fim por mais um dia. Uma doença que perdia força, um pedaço de comida esquecido na beira do beco, um casaco arrancado de um cadáver esquecido. O cheiro da morte, rançoso e entranhado, grudava-se à sua pele como uma maldição, como um aviso, ou uma promessa. Cercada por mortos e moribundos, ela observava o destino de outras crianças. Bochechas fundas, barrigas inchadas, deitadas imóveis nas sombras. Espancadas e ensanguentadas, caídas ao lado do corpo pelo qual lutaram, as mãos ainda cerradas em punhos. Encostadas em paredes nas ruas principais, olhos vazios, ignoradas por quem passava. Às vezes cruzava com os restos de um pequeno esqueleto, despido até da carne por mãos desesperadas e famintas. Ela tentava aprender com tudo que encontrava, cutucando os restos dos que jaziam ao seu redor. Não roube das tavernas. Não se aproxime dos mercenários. Nunca fique em campo aberto. Evite o cérebro e os órgãos. Nunca beba do rio. Não entre na água. Fique longe dos dregs. Evite os mercadores itinerantes. Jamais seja capturada. Aprendeu a se enterrar em poeira e sujeira antes de dormir, cavando um espaço sob fundações para se esconder. Aprendeu a subir nos telhados e se mover por cima, onde podia observar sem ser vista. Aprendeu a fazer adagas improvisadas com cacos de vidro, a passar despercebida, a identificar quais depósitos de lixo vindos de Matrix não eram monitorados. Quando encontrou o arco, aprendeu a esculpir novas empunhaduras na madeira, passando semanas disparando contra um alvo improvisado. Amarrou cordões às flechas e desceu até a água, passando horas tentando pescar algum peixe. Não foi apenas a sorte que a manteve viva. Ela aprendeu com os erros dos outros, ensinou a si mesma novas habilidades, observou os adultos para entender o que os diferenciava dela. De onde vinham suas moedas, no que gastavam, seus hábitos, rotinas e equipamentos. O que permitia que sobrevivessem? Estudava os mercenários que saíam das tavernas com bolsas cheias de tálix, suas armas sempre à mão.
Alguns se tornavam mais fortes, maiores, mais poderosos, marcados com o símbolo de uma pá e 3 adagas. Seguiu um deles até seu esconderijo principal, olhando para a placa da taverna. Observava todos os que entravam naquele prédio, anotando mentalmente quais pareciam ser os mais poderosos. Onde gangues surgiam e caíam, onde mercenários morriam, eram esses os que continuavam voltando. E assim, ela mirou seu olhar em blackjacks. Cartas na mesa. As palmas de Azaleia rasparam na pedra quando ela se chocou contra a parede, lançando-se para dentro de um beco estreito. Passos apressados ecoaram na viela, enquanto seu perseguidor seguia correndo pela rua, passando direto pela pequena silhueta escondida nas sombras. Com cautela, Azaleia se pôs de pé, observando os joelhos esfolados e os arranhões nos antebraços. Fora o corte em processo de cicatrização na perna, não havia ferimentos graves, nada quebrado, apenas hematomas e feridas superficiais. Encostada na parede fria, apertou a moeda de cobre contra o peito e ergueu os olhos para o mal, que se erguia imponente sobre sua cabeça. Os edifícios subiam pelas paredes da caverna como colunas de pedra, iluminados por lanternas rudimentares alimentadas por vapor. No ponto mais alto, um fio tênue de luz dourada mal despontava, o único lembrete de que lá fora o tempo ainda passava. Impulsionando-se outra vez, correu até o fim do beco, guiada pelo som das águas batendo suavemente nas margens. O cais exalava o cheiro azedo de peixe apodrecido e madeira encharcada. O solo ao redor do ancoradouro estava coberto por uma película de lodo viscoso. Deslizando entre os armazéns, Azaleia manteve os olhos fixos na taverna que se erguia solitária ao fim do cais. Seu estômago revirou ao sentir os aromas que escapavam pela porta entreaberta. Ensopado de cabeça de peixe, ovos em conserva, bolos de vísceras, pés de porco em gelatina e cerveja escura. Pela janela embaçada, viu uma bolsa de moedas passando de mão em mão, com peças de cobre e prata cintilando à luz tremeluzente da lanterna, enquanto um mercenário começava a contagem. 2 homens enormes e corpulentos montavam guarda em frente à porta aberta, braços cruzados, armas ao alcance das mãos. O mais alto era maciço como um bloco de pedra, pele pálida e acinzentada, com maxilar largo e olhos fundos. Ao seu lado repousava um taco de beisebol cravejado de pregos, com tufos de cabelo presos no metal. O outro, um pouco mais baixo, tinha o cabelo ralo e oleoso, um bigode espesso e dentes tortos. Atrás dele, uma machete encostada na parede. As mangas curtas revelavam uma tatuagem no braço, uma pá negra com 3 adagas cravadas no centro. Azaleia respirou fundo, a moeda de cobre pressionada na palma da mão e se aproximou da porta. Os guardas se viraram ao mesmo tempo, trocando olhares divertidos ao vê-la. Antes que ela tentasse cruzar o limiar, foi barrada. Um deles, rindo da ousadia, arrancou a moeda da sua mão e ergueu a luz. Com escárnio, zombaram do fato de uma garota como ela ter algo de valor. Sem hesitar, ele lançou a moeda ao rio. Um brilho de cobre sob a luz, e então nada. Azaleia avançou, estendendo as mãos em vão. Uma das mãos do brutamonte agarrou sua nuca e a levantou no ar. Ela se debateu, chegou a cuspir no agressor, mas ele apenas riu, antes de jogá-la no chão como se fosse lixo. Os 2 voltaram à vigilância, enquanto ela se levantava cambaleante. Com o olhar fixo no ponto onde vira a moeda cair, Azaleia correu direto para a água e mergulhou atrás dela. Atrás dela, os homens riam, gargalhando como se aquilo fosse uma peça de teatro. Ela emergiu segundos depois, engasgando com o fedor pútrido de resíduos químicos e peixe podre, limpando o lodo dos olhos. Inspirou fundo e mergulhou novamente, as mãos vasculhando o fundo lodoso do rio. Pedras, escamas e fragmentos de ossos se enroscavam sob suas unhas, arranhando sua pele. Na segunda vez que voltou à superfície, os homens já tinham retornado ao posto, a pequena intrusa esquecida. Ela mergulhou mais uma vez, afastando o toque gelado de algo que lembrava pele, até que, prestes a subir, algo agarrou seu tornozelo e a puxou para baixo. Com dedos congelados, encontrou um caco de vidro e o usou como arma, golpeando até conseguir se libertar e subir novamente. Rangeu os dentes e mergulhou mais uma vez. Por fim, sentiu a superfície fria e lisa da moeda entre os dedos. Rompeu a superfície da água com ela firmemente apertada na mão. Arrastou-se de volta à margem, desabando sobre a terra pedregosa com um suspiro de alívio. Por um tempo apenas ficou ali deitada, tossindo, tentando recuperar o fôlego. Quando a náusea passou, Azaleia virou a cabeça em direção à taverna, os lábios cerrados em determinação. Valeu a tentativa, mas ela encontraria outro jeito. Ela ia entrar na taverna do Blackjack,
de um jeito ou de outro. Depois, só precisava conseguir um contrato. As lanternas lançavam um brilho quente nas profundezas escuras de Pitts, enquanto as tábuas de madeira rangiam sob os pés de Azaleia, que se aproximava com os olhos fixos na taverna. Um casaco enorme pendia de seu corpo, preso por um cinto de couro grosso enrolado 2 vezes na cintura. A adaga presa ao quadril era quase do tamanho de seu antebraço, com um cabo marcado por um símbolo desconhecido. 2 brutamontes faziam guarda do lado de fora da porta, braços cruzados. Azaleia retirou cuidadosamente uma garrafa de whisky do Blackjack de dentro do casaco e, abrindo-a, derramou uma pequena quantidade no chão. Quebrou o lacre de cera de um pequeno frasco e misturou seu conteúdo ao whisky. Em seguida, assobiou alto, chamando 2 Quakers que surgiram de um beco próximo. Um deles rapidamente subiu no ombro do outro. Depois de vestir-lhes um sobretudo e um chapéu, entregou a garrafa e os observou atravessarem a rua. Os 2 guardas aceitaram o presente, beberam cerca de 1/3 do whisky e começaram a cambalear, até finalmente caírem adormecidos encostados na parede. Aproveitando o momento, Azaleia cruzou a rua e entrou pela porta da frente da taverna. Ela avançou cuidadosamente até o balcão, com uma mão no arco e a outra na bolsa, evitando contato visual e desviando o olhar dos outros frequentadores. Seu destino era o mural de contratos na parede dos fundos, onde, entre papéis rasgados e bilhetes amassados, estavam fixados os infames cartões de contrato, presos por taxinhas de cobre manchadas. Antes que pudesse examinar os contratos, notou alguém se movimentando facilmente entre os clientes, que se afastavam automaticamente para dar passagem. Era um homem de cabelos castanhos cacheados, adornados por uma única pena. Ele se apresentou como o dono do lugar e explicou que qualquer contrato precisava passar por ele. Embora Azaleia afirmasse já ter experiência, inclusive tendo matado alguns homens, ele parecia duvidar, mas ofereceu um trabalho. O contrato mostrava uma silhueta pendurada de cabeça para baixo, cravada por flechas, e trazia uma mancha escura, com cheiro forte de tinta e cobre. O homem explicou que havia crianças pequenas nas ruas que precisavam ser levadas a um armazém no fim dos cais. O local tinha uma porta que só abria de um lado, impedindo que saíssem depois de entrarem. O contratante queria pelo menos 10 crianças, com bônus para quem entregasse 15. Azaleia sentiu um misto de indignação e dúvida, mas ouviu que talvez as crianças fossem usadas para trabalhos, segurar lanternas ou até mesmo como isca de pesca. Ele recomendou que inventasse uma história para si mesma, caso isso ajudasse a dormir melhor. Era o único trabalho disponível, pagando 15 moedas de cobre, com um bônus extra para quem cumprisse a meta maior. Sem muitas opções, Azaleia aceitou. Antes de se afastar, o homem pediu que avisasse os guardas que ele os queria ver. Não gostava de funcionários dormindo no serviço. Depois que ele voltou para o bar, Azaleia ficou olhando para o cartão com o desenho tosco da porta do armazém. Sabia onde algumas das crianças de rua dormiam e, com um plano decente, poderia atrair algumas de cada vez. Sua mão tocou a pequena bolsa na cintura, sentindo o meio círculo de queijo que comprara 2 dias antes. Esse contrato poderia garantir mais comida, talvez até um par decente de botas. Talvez não fosse tão ruim assim. Talvez estivessem apenas procurando trabalhadores, e trabalhadores do cais recebem comida. Isso tinha que ser melhor do que viver nas ruas. Guardou o cartão no cós da calça e saiu da taverna, dirigindo seu esconderijo que mantinha sob uma estalagem próxima. Elas morrem o tempo todo mesmo. Não era diferente de morrer de fome, afogadas ou de frio. Ela precisava disso mais do que elas. Um pássaro na mão. Ao entrar na taverna, Azaleia foi recebida pelo som familiar de uma risada aguda. Virou o olhar e viu a garota de cabelos verdes no seu canto habitual, rindo baixinho sobre vários frascos com substâncias suspeitas. Sacudindo a cabeça, Azaleia caminhou até o balcão e depositou seu cartão de contrato sobre a madeira desgastada. Greenbird se virou para ela, reconhecendo-a com um aceno de cabeça. Colocou um saco de Talix em cima do cartão e deslizou outro cartão de contrato ao lado. Tenho algo novo para você. Uma das gangues anda causando problemas. Eles não param de disparar as defesas da taverna e já estou farto de limpar sangue das paredes. Pago 10 pratas pela cabeça do líder deles. Com um suspiro, Greenbird a dispensou, voltando a atender a clientela. Azaleia se esgueirou entre as mesas lotadas, passando pelos guardas na porta, com os olhos fixos num grupo próximo de mercenários.
quando teve espaço, entrou num beco, tirou o cartão do bolso e o virou. Ali estava o desenho de um braço mecânico, com o crânio logo acima do cotovelo. Arms dealers. Fazia sentido. Já tinha cruzado com alguns membros deles pelas ruas, o tipo certo que se joga na taverna. Malditos cultos. Pelo menos os arms dealers eram fáceis de reconhecer. Observando a área ao redor, Azaleia viu vários alvos possíveis. A variedade e o nível dos braços falsos entregavam o papel de cada um na gangue. Escolheu um homem com um braço de cobre simples e imóvel, colocou um sonífero no uísque dele e esperou até que ele dormisse profundamente em sua cama improvisada. Considerando tudo, foi fácil demais sequestrá-lo e amarrá-lo no telhado. O homem a encarava debaixo do cabelo oleoso e encaracolado, cuspiu nela e riu loucamente, enquanto a baba escorria pelo queixo. Mesmo com vários dedos faltando, se recusava a falar. Alguns minutos depois, quando Azaleia jogou o corpo dele na água, observou o cadáver afundar lentamente, franzindo a testa. Ela teria que agir do jeito difícil. Ao longo dos anos, Azaleia fez amizade com vários contatos pelos pits, mercadores, squeakers, mercenários, alquimistas. Essa diversidade de conexões permitia que reunisse diferentes informações. Um mercador, um mercenário e um bêbado poderiam oferecer relatos completamente distintos sobre o mesmo alvo. Mas ao visitar alguns deles, ninguém tinha nada novo para dizer. Embora soubessem dos arms dealers ou estivessem visto por aí, ninguém sabia mais do que isso. Azaleia seguiu até um dos seus contatos mais confiáveis, que morava numa cabana humilde na periferia da Mal. Como comerciante de informações, ele era mais confiável que qualquer outro e também aceitava trabalhos dela quando o alvo era difícil de localizar. Pena que demorou tanto para encontrá-lo. Poderia ter aproveitado sua experiência quando começou como mercenária. Ao bater na porta, Azaleia ouviu o silêncio dentro. Ele era quase tão cuidadoso quanto ela na segurança. Normalmente levava 1 ou 2 minutos para confirmar se era ela e se estava sozinha. No momento certo, ouviu o som dos ferrolhos deslizando. A porta se abriu só o suficiente, revelando um olho castanho avermelhado que a observava da esquina. Azaleia chegou sem aviso prévio, surpreendendo Barton, que a recebeu com um sorriso e um gesto para que entrasse, afastando os cabelos grisalhos do rosto. Ao entrar, ela notou as prateleiras novas no ambiente. Barton explicou que precisava de mais espaço para guardar suas anotações, que consistiam principalmente em esboços grosseiros de rostos, difíceis de reconhecer e mal cuidados, como se tivessem sido molhados e queimados. Ele ofereceu a Azaleia um whisky da marca Blackjack, sua bebida preferida, como de costume. Em resposta, Azaleia tirou do bolso um polegar metálico destacável e o entregou junto com um cartão de contrato. Barton examinou os itens e imediatamente reagiu negativamente, recordando um episódio passado em que Azaleia o envolveu com um grupo perigoso, no qual ele perdeu uma orelha e 2 dedos e quase foi ferido gravemente. Ele deixou claro que não queria se envolver novamente com esses cultistas. Apesar da resistência de Barton, Azaleia colocou silenciosamente um saco de Talix sobre a mesa, sinalizando que estava disposta a pagar. Ele recusou, mencionando os acontecimentos estranhos recentes que tornavam a situação ainda mais arriscada, e reforçou que não tinha interesse em se meter com cultos novamente. Azaleia reforçou sua determinação, deixando claro que não aceitaria se envolver com cultistas outra vez. Barton tentou argumentar que aquele grupo não era um culto, mas Azaleia destacou que ninguém sensato cortaria os próprios braços, associando esse comportamento à loucura típica dos cultistas. Ela então sentou-se, encarando-o seriamente, explicando que queria se aposentar, ir para Matrix, encontrar um bom robô e finalmente sossegar. Para isso, precisava se manter viva e intacta, especialmente com a cabeça no lugar. Vendo a firmeza de Azaleia, Barton suspirou resignado, expressando seu cansaço com a situação, e pediu que ela explicasse o que exatamente precisava. Se queria ir direto contra os braços da operação, o líder, realizar chantagem ou buscar conexões. Azaleia indicou que queria o líder, passando o polegar devagar pela própria garganta como sinal. Barton concordou, dizendo que tentaria fazer o que pudesse, embora continuasse lamentando a insistência dela em lidar com os cultistas. Azaleia começou contratando alguns squeakers para seguir grupos dos arms dealers e trazer informações. Com isso concluído, partiu para a segunda fase da investigação.
Além de seus próprios braços mecânicos, os arms dealers tinham fama de substituir os membros daqueles que os desafiavam. Membros de gangues rivais, traidores, agentes duplos e quem atrasasse os pagamentos simplesmente desaparecia, reaparecendo dias depois com braços minúsculos, quase como bonecos. Muitos se recusavam a falar, temendo novas represálias caso cruzassem a gangue novamente. Ainda assim, 2 aceitaram conversar. Um confirmou a existência de vários depósitos e esconderijos secretos espalhados pelos pits, embora nunca tivesse visitado nenhum. O outro, ex-membro da gangue, jamais ouvira falar de uma base secreta ou do nome do líder. Diante desse impasse, Azaleia avançou para a terceira etapa. Com todos os membros portando braços mecânicos, era fácil apostar que o grupo precisava de muitos suprimentos de biomancia, algo raro na região. Obter informações com os comerciantes foi simples, rastreando as remessas pelos pits. Agachada na beirada do telhado, observava o depósito abaixo, fortemente vigiado por arms dealers armados até os dentes. Contornando o prédio, pulou para o telhado com leveza. Perto dos guardas, abaixou-se para não ser vista. Pelas janelas, viu prateleiras abarrotadas de armas Steamtech. Notou a organização e deslizou até a borda, mantendo o olhar nos guardas. Eles conversavam sobre a necessidade de estar lá antes do amanhecer, para atender às ordens do tal Harvester. Azaleia franziu o senho. O nome soava preocupante. Quando os guardas entraram, ela decidiu segui-los. Em silêncio, acompanhou enquanto empacotavam os suprimentos, levando-os até um barco no cais. Porém, em vez de seguir o perímetro da Mal, rumaram direto para a borda da caverna. Eles estavam indo para os túneis. Com os punhos cerrados, Azaleia recuou, agarrando-se ao metal do telhado. Não havia como segui-los, nenhum outro barco por perto. 3 semanas e meia haviam sido desperdiçadas apenas para descobrir o nome do líder. Guardando o arco nas costas, seguiu para a cabana de Barton, esperando que ele tivesse alguma pista. Ao chegar, parou bruscamente. A porta da frente fora arrancada, o chão marcado por pegadas pesadas. Uma janela estava quebrada e no ar pairava um leve cheiro de fumaça. Após uma observação cautelosa, Azaleia disparou uma flecha pela janela quebrada. Contudo, em silêncio, entrou devagar pela porta. A pequena sala estava completamente revirada. A cama, baús e prateleiras virados, seus conteúdos espalhados. Sangue manchava as paredes em riscos e respingos, como se tivesse sido jogado ali com intenção. No centro da cena estava Barton, ou o que restava dele, sentado numa cadeira, com os membros removidos ao redor. No lugar dos ossos do húmero, pontas afiadas, seus olhos espetados nelas. As pernas substituídas por pedaços de dinamite, a cabeça destacada pregada à parede. As órbitas vazias, com músculos pendendo pelo rosto. A pele pendia em farrapos, revelando músculos escuros. Em alguns pontos, ossos transpassavam a pele. As costelas perfuravam o abdômen. Seu estômago parecia rompido, e o cheiro forte de bile impregnava o ar, com manchas visíveis nas roupas. Com o maxilar tenso, Azaleia se aproximou, ignorando o cheiro nauseante. Vasculhou os bolsos de Barton, encontrando 3 moedas de cobre, 4 gazuas e um pedaço de pederneira, que guardou. O resto do caos foi deixado para trás enquanto ela buscava algo mais útil. Maldição, Barton era um contato raro. Não sabia quanto tempo levaria para encontrar outro como ele. Com os punhos cerrados e olhos estreitos, Azaleia sentiu-se impotente. Sem pistas, contratos desaparecidos ou mortos, e com a única informação sendo o nome do Harvester, ela se viu encurralada. Tirou o cartão de contrato do bolso e o apertou com força. Ainda havia uma coisa que podia fazer. Greenbird estava no bar, o rosto franzido em uma carranca profunda, enquanto observava a taverna. A maioria das mesas estava vazia. Seus mercenários já haviam se dispersado há muito tempo, junto com a maioria dos frequentadores habituais. A taverna Blackjack era um dos melhores pontos de contratos nos pits, e nenhum outro grupo mercenário poderia sequer sonhar em competir. Por isso, Greenbird havia sobrevivido a várias tentativas de golpe, mantendo o controle da taverna graças a um instinto bem afinado para perceber quando algo estava prestes a dar errado. E uma taverna vazia sempre significava que problemas estavam chegando. Com um suspiro cansado, Greenbird chamou um de seus funcionários, apontando para a porta para buscar reforços. Mas logo percebeu que Cobbs, outro dos seus homens, havia caído no chão, dormindo por causa de um sonífero. O som de um corpo caindo do lado de fora indicava que Hogg também fora atingido pelo mesmo destino. Preparando-se para o pior,
Greenbird juntou seu casaco em uma mão e colocou a outra sobre a arma na cintura. Quando alcançou a porta dos fundos, 3 homens bloquearam sua rota de fuga. O mais alto deles exibia um sorriso arrogante, trajando um terno listrado e com sinais evidentes de batalhas anteriores, enquanto os outros 2 apontavam armas diretamente para a cabeça de Greenbird. Atrás deles, o resto do grupo entrou na taverna, todos com braços mecânicos e armas SteamTech, mostrando que o controle da taverna havia mudado de mãos. Greenbird manteve a calma, ciente de que seus mercenários já haviam se dispersado e suas defesas haviam sido superadas. Ele notou um brilho súbito nas sombras, o reflexo de uma ponta de flecha. Antes que pudesse reagir, vários homens foram derrubados um a um por flechas certeiras disparadas das sombras. O caos se instalou quando os atacantes começaram a eliminar os invasores com precisão mortal. Azaleia, a arqueira, entrou na taverna, disparando flechas rapidamente e abatendo os últimos membros da gangue invasora. Com habilidade e frieza, ela acabou com o último oponente, finalizando com uma adaga. O líder inimigo tentou reagir, mas foi imediatamente atingido por uma flecha mais grossa e mortífera, que atravessou seu crânio, fazendo sua cabeça explodir em uma cena violenta. Greenbird limpou o sangue do rosto, observando um pedaço de pele com cabelos do líder inimigo preso à sua roupa. Azaleia se aproximou silenciosamente, seus olhos frios e calculistas. Greenbird, frustrado, constatou que a taverna estava em ruínas. Seus mercenários haviam fugido e os clientes desaparecido. Ele sabia que algo sério havia vazado, algo que não deveria ter sido descoberto por aqueles que invadiram seu território. Por fim, Greenbird jogou uma bolsa de Talix sobre o balcão, entregando a Azaleia a recompensa e ordenando que removesse os corpos da taverna, deixando claro que aquele lugar era território neutro, um fato que fora gravemente violado naquele dia. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.